bem-vindos todos, né? Ah, mais essa playlist vai estar sendo aberta no canal aí, tá? Que é cálculo 3, né? Dependendo do curso, ele é um cálculo 2 aplicado, tá? No caso dos meus alunos, ele é um cálculo 2 aplicado. Para a maioria dos outros cursos, é um cálculo 3. Então, eu vou preferir chamar, para ser mais abrangente, de cálculo de funções de várias variáveis, tá bom? Que é um termo mais técnico, porém, acredito que vai abranger qualquer uma das situações, tá? Então, muito bem. O que que esse cálculo, né, ele difere dos demais, né? Porque agora a gente vai avaliar funções desse tipo, né? Uma z, que é uma função que é uma f de x1, x2, x3, até uma xn, né? Como eu já coloquei, mas é bom a gente dizer, né, que n é maior ou igual que 2, tá bom? N pertencente aos naturais, que é a quantidade de variáveis que essa função vai estar trabalhando. Obviamente que em matemática nós temos infinitos, né, exemplos de funções desse tipo. Por exemplo, quando a gente fala do volume de um cilindro, né, como que a gente conhece que é o volume de um cilindro? Ora, o volume de um cilindro nada mais é, a gente faz a formulazinha, né? A área da base, primeiro a gente escreve assim, né? A área da base vezes a altura. Então, quem é o volume do cilindro? Como o cilindro tem uma base que é uma circunferência, né? Então, o cilindro ele precisa de duas coisas para a gente estar calculando o volume dele, né? O raiozinho aqui e a sua altura. Então, a área da base é PR ao quadrado, que é a área de um círculo, vezes a altura. Então, se eu disser que a área, desculpa, o volume de um cilindro, dependendo do raio e da altura, é PR ao quadrado H, não está errado. Só que quando a gente fala em matemática, a gente acaba não chamando, né, por nomes assim, a gente chama por variáveis mais gerais, né? Então, se eu disser que existe uma função, né, temos uma função f, em que essa função de x, y, ela é desse tipo aqui, uma constante π que multiplica a primeira variável ao quadrado vezes a segunda variável. Então, isso aqui é o que vai aparecer para você nessa disciplina, né? Tá? Só que isso aqui está exatamente representando essa situação, tá? Só que, né, temos uma constante, tá? Essa constante aqui no caso foi escolhida para ser exatamente π. O que que a gente vai fazer com a primeira variável do problema, né? Vamos fazer o valor dela ao quadrado e a segunda variável nós vamos fazer o quê? Multiplicar por ela, né? Opa, aqui eu botei h, né? Pelo costume de ter posto ali, mas não é, a próxima variável é y. Opa, foi bom até conferir que eu corrigi e alguém já deve ter visto assim de eita, tá errado, não é h, pelo costume. Então, essa função aqui, né, f de x, y, ela está exatamente tendo esse comportamento, tá? Então, aqui é um caso aplicado e a gente vai conhecer. Então, obviamente que na natureza nós temos inúmeras situações que não podem ser descritas só com uma variável. Essas situações que não podem ser descritas só com uma variável, nós vamos precisar, obviamente, de funções de várias variáveis, de diversas variáveis, né? Dependendo do livro, como que vai chamar. Mas o estudo que a gente faz em relação a essas funções segue mais ou menos a mesma ideia do cálculo, né? Que já, com certeza você já fez, né? Cálculo domínio, né? Tenta determinar o domínio, a questão gráfica, tá? O gráfico dessa função. A gente vai estudar limite para esta função, derivadas. Aqui você vai ver que tem mais de um tipo, né, de derivada, integrais. Então, o percurso, né, que eu fui bem simplório, na verdade, né? Limites derivadas integrais é onde a gente quer chegar, né? Mas domínio, a gente tem a ideia de contradomínio, de imagem da função, gráfico da função e por aí vai. É óbvio que eu fui bem simplório mesmo em relação ao que é feito, né? Mas tem bem mais do que isso, tá? Eu falei isso hoje, basicamente, é porque é o que a gente vai estar analisando, não todo esse conteúdo, né? Mas a gente vai falar já já
pelo menos de domínio de função e gráfico de função. Para o gráfico de função, não precisa ficar apavorado, que você não, são funções estranhas, né? Nós vamos usar um software que não vai nos auxiliar na construção desses gráficos, não das curvas de níveis, né? Ó, que tinha que ter posto aqui, né? Curva de nível vai aparecer aqui também, tá? Curva de nível. Mas pelo menos a gente vai começar a falar de domínio e para os gráficos a gente vai estar utilizando o GeoGebra, certo? Então vamos lá, começar a falar dessa ideia do que é o domínio da função. Segue exatamente a mesma condição do que a gente tinha de domínio de uma função de uma variável, né? É a região, o local onde a gente pode falar de uma função, tá? Faz sentido. Aqui eu vou tentar me concentrar de início, até para a gente ter pelo menos uma ideia geométrica, né? Porque as funções de uma variável a gente já tem noção. Mas para a gente ter pelo menos uma ideia geométrica das funções desse tipo, né? São funções z do tipo de f de x, y. São as funções, no caso, de duas variáveis, tá? Antes a gente escrevia y em função de x, né? Agora a gente escreve z em função de x, y. Muito bem. Esse pontozinho P aqui de coordenada x, y, ele pertence ao plano, né? X, y, tá? Então, o ponto P, um ponto P de coordenadas x, y, ele pertence ao domínio dessa função aí, tá? Né? Que é essa região aqui do plano, e a gente vai analisar se a função funciona em todo o plano, né? Se o domínio da função for todo o plano, a gente vai dizer que o domínio é nada mais nada menos que R2. Quando a gente tinha a função de uma variável, quando ela funcionava para qualquer valor real, a gente dizia que o domínio era R. Mas agora eu não posso mais ter um domínio R, né? Porque eu tenho dois valores. Ah, professor, então só uma observação rápida. Se você tivesse uma função W, que ela é uma função de x, y, z, o domínio dela, a gente estaria analisando ele, né, contido em R3, porque são três variáveis. Sim, exatamente isso que ia acontecer. Tá? Se uma função tiver quatro variáveis, eu vou analisar o domínio dela contido em R4 e suas condições de existência e assim sucessivamente. Então, o que a gente for fazendo aqui em R2, você já vai tentando abstrair para Rn, tá? Mas a gente vai se concentrar em R2 aqui, tá bom? De início. Muito bem. Então, quando o valor de x aqui, né? Vou chamar de x0, y0. Aliás, o valor de x e y, bem geral mesmo. Ele é aplicado na função e ele gera esse valorzinho aqui que está representado ali no eixo z, tá? E esse valorzinho de z aqui, né, que é o ponto m, ele é visto como a f de xy, tá? É a função aplicada nesse ponto xy. Ora, a função aplicada nesse ponto xy nada mais é do que pegar uma função e substituir os valores. Quando a gente calculava o f de 5, o f de 6, não era colocar no meio da expressão da função o valor? Então, por exemplo, se eu tiver a função f de xy igual a x mais y sobre y, quem é o f de 2, 3? É nada mais, nada menos, no lugar do x colocar 2, no lugar do y colocar 3. Então, isso vai ser 2 mais 3 sobre 3, ou seja, qual vai ser o resultado disso? 5 terços. Essa, né, é a imagem desse ponto, tá? O ponto de coordenadas 2, 3, o z, né, dessa f, o z, né, que é nada mais nada menos que a f aplicada em 2, 3, é 5 terços, que é a imagem da função, tá? Aqui a gente tem um ponto do domínio, um P pertencente ao domínio da função f, e aqui nós temos a imagem da função por esse ponto P aqui em particular. Pois bem, então quando a gente fizer a união, né, de todos esses pontozinhos, tá? Quando a gente fizer, isso aqui é óbvio que é um esboço, né, não é isso? Quando nós fizermos a união de todos esses possíveis pontos, nós vamos ter construído o gráfico da função f. Obviamente que não pelo meio de softwares, mas fazendo isso à mão, né, à mão livre, o trabalho é gigantesco. Mas a ideia é que a gente tenha pelo menos uma ideia de como fazer isso. A gente chama isso de curva de nível, mas a gente vai ver isso em um vídeo posterior,
Hoje, né, eu vou me concentrar aqui pelo menos na parte mais conteudista, né, em relação a domínio de função, tá? Ora, o domínio de função ele respeita as mesmas condições do que a gente já conhece de domínio de função de uma variável. É nada mais, nada menos que o local onde a função, né, faz sentido a gente estar falando dela, tá? Então, você tem uma função f em que ela vai de um certo local, né, contido em Rn, tá? Vou botar mais geral, e tem como imagem um único valor, né, R, tá? Aqui no caso ele estava indo de R2, né, nas coordenadas x, y, e indo a um valor real, né, que ele pega esses dois números, no caso 2, 3 aqui, por exemplo, e transforma em um único número, tá? Então é isso que essa função faz, ela vai de um valor, né, de um conjunto de valores e transforma isso em um valor. Então, esse D aqui, ele é simplesmente escrevendo assim, né? É o domínio da função. Domínio da função f. E a gente analisa exatamente aonde faz sentido, né? Essa função existir, tá? Quando dizer que faz sentido, é dizer que existe, né, uma imagem para esse ponto. Se não existir, né? Existe uma imagem, né? Da função f por meio desse pontozinho P aí, tá? Esse P pertence a D. Então, o local onde os pontos pertencentes a um certo conjunto existe a imagem, né? Única, obviamente, a gente também continua respeitando a situação de funções que um valor do domínio, né? Não pode ter mais de um ponto da imagem, mais de uma imagem, esse ponto faz parte do domínio da função. Então é óbvio que essa teoria é bem mais fácil ser entendida com um exemplo, né? Com alguns exemplos. Então vamos fazer alguns e aí a gente pode prosseguir. Então vamos a exemplos onde a gente precisa, né, determinar o domínio das seguintes funções. Meus alunos devem estar com saudade das minhas letras lindas, né? Então, letra A aqui, primeira funçãozinha aqui, uma f de x, y, que ela seja isso aqui, ó. 1 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso é uma função de mais de uma variável, né? Função de duas variáveis, e eu quero o domínio dela. Como essa expressão representa uma fração, eu sei que uma relação muito comum tem que acontecer numa fração, né? A parte de baixo dessa fração, ela tem que ser o quê, né? Diferente de zero. Não posso ter uma fração que seja negativa, né? Ou, não diferente, de certa forma, simplesmente isso, né? Essa fração, ela não pode ser negativa. A parte de baixo. Mas como assim a parte de baixo não pode ser negativa, professor? É porque a parte de baixo dessa fração, em particular, ela está dentro de uma raiz, né? E as raízes quadradas não aceitam valores, que é uma raiz quadrada, não aparece índice, não aceita valores negativos. Não existe a raiz dentro dos números reais, né? Perceba que a gente está no domínio contido em quem? Rn e no em R, né? Então a gente está dentro de números reais, né? Todos os x, y, todas as variáveis que a gente estiver avaliando são variáveis reais. Então esse número aqui, quando soma ao quadrado dele, mas o quadrado desse outro, não podem dar números que sejam negativos. Obviamente que os quadrados não vão dar, mas mesmo assim isso é geral, né? Então, o que eu posso dizer de x ao quadrado, a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado? Isso tem que ser maior ou igual que zero, né? Obviamente que se fosse somente a raiz, isso aqui já iria suprimir a necessidade. Porém, eu acabei de analisar a situação da raiz. Quando eu analiso a situação de ser uma fração, aí essa igualdade já não vale mais. Por quê, professor? Ora, porque ela é denominador de uma fração. E o não existe fração, né? Vou botar outra letra. Não existe fração onde o denominador é zero. Então, como não existe, eu não posso pôr a igualdade. Tá? Então, para essa função existir, basta que
o denominador, né, seja positivo, tá bom? Por causa da raiz, ele não, dentro dos números positivos, não aceita o zero, porque é o denominador de uma fração. Então, já são duas coisas que têm que ser analisadas. Então, faz quadrado de ambos os lados, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior do que zero. Você sabe que x quadrado é sempre maior que zero, y ao quadrado é sempre maior que zero, isso é verdade? Não, né? Não é verdade, né? Depende, tem uma situação, um único localzinho onde isso aqui acaba sendo exatamente igual, né, a zero, né? Que é quando? Quando x é igual a y, que é igual a zero. Então, então só essa situação que não pode acontecer, tá? Porque aí não vai ter a igualdade, né? Então, todos os outros valores, exceto o 0, 0, isso aqui é verdade. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função, a gente escreve bonitinho, né? Como a gente escreve conjunto, tá? Se fosse só uma função de uma variável, seria só o x, mas agora é assim. São todos os pares x e y pertencentes a R2, tá? Ok. O x seja diferente de zero e o y seja diferente de zero. Então, eles têm que ser diferentes de zero ao mesmo tempo, tá? Que é um i, tá? É uma condição. Então, se x não for zero e y não for zero, essa funçãozinha aqui, ela vai ter sempre uma imagem, tá? Você vai poder colocar qualquer valor de x aqui, qualquer valor de y aqui, e ela vai te responder um valor de imagem, um valorzinho de imagem. Agora, se você colocar, porventura, o x e o y zero, aqui embaixo vai dar zero, vai ficar 1 dividido para zero, e isso não pode, tá bom? Próximo exemplo, né? Eu botei a letra A ali, deixa eu fazer mais um exemplo para a gente ter a letra B, né? Senão não faria nem sentido colocar letra A. Então, muito bem. Na letra B, se eu tiver a função f de x, y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Pois bem, mais uma vez a gente tem uma situação de uma raiz, né? E a gente sabe que o radicando tem que ser positivo. Então a gente vai dizer tranquilamente que 1 menos x quadrado menos y quadrado, isso é maior ou igual que zero. Agora aceito o igual, né? Obviamente, porque não é denominador de fração. Ora, eu vou pegar esse x e esse y e passar para o outro lado. Então eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso é menor ou igual a 1, tá? Aqui, quadrado. Ora, aí a gente vai um pouquinho para a geometria analítica do que a gente já conhece. A gente sabe que a equação, né, do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado igual um certo valor ao quadrado, né, r ao quadrado, é exatamente a equação de uma circunferência centrada no plano, centrada na origem do plano cartesiano. Então, quando eu olho para o plano XY, né, isso aqui é uma circunferência de raio R. Isso aqui é uma circunferência de raio R, né, se eu olhar só a igualdade. Quando eu olho o menor, esse ponto aqui, essa distância é menor que o raio. Esse ponto aqui, essa distância é menor que o raio. Tudo que está aqui dentro são distâncias menores que o raio. Então, quem que é o domínio dessa função? O domínio dessa função é todos os pontos do plano xy pertencentes a r ao quadrado, tal que o x ao quadrado mais y ao quadrado seja menor ou igual que 1. E o que isso quer dizer, né? Isso aqui é uma circunferência, é o círculo, na verdade, que a circunferência é a borda, né? Tem uma diferençazinha. A circunferência é a borda, tá? Mas no caso aqui eu vou pegar tudo, né? Tudo que está dentro. Então isso aqui é um círculo de raio 1. Então quando eu olho de raio 1, quando eu olho para aquele plano cartesiano lá, né? Deixa eu voltar aqui naquela imagem que eu coloquei para vocês. Aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Quer dizer que quando eu for olhar para cá, o domínio dessa função aqui, né? Não essa daí que está desenhada ali em cima, mas daquela função que eu acabei de falar, o domínio dela vai ser simplesmente uma região do plano, né? Esse eixo aqui, né? Ele continua lá para trás, ele continua aqui para o lado, tá? Vai ser exatamente uma circunferência de raio 1.
todos os pontos que estão aqui dentro dessa região, aquela funçãozinha ali, vamos voltar lá nela, tá? Fiquei com preguiça de redesenhar os eixos, tá? É porque aqui a gente olha o plano, ó, olha, acompanha o cursor do mouse. A gente olha o plano, né? Deitado, tá? Aliás, em pé, de plano para sua frente, né? Mas quando você analisa isso no 3D, esse plano que tá, esse domínio que está sendo dito aqui, ó, vou botar até embaixo dele, vou redesenhar para explicar novamente, vai dar, deixa eu puxar aqui o eixo, esse eixo vai continuar para cá, esse eixo vai continuar para dentro, né? Então, isso vai ser uma circunferência de raio 1, tá? Então, os únicos locais do plano em que você vai poder escolher uma combinação de pontos x, y e subir ou descer, né? Um certo valor e vai ter gráfico nisso, são os pontos dentro desse círculo. É exatamente isso que é o domínio dessa função, tá? Então, é uma matéria um pouco mais abstrata que o cálculo 1 e o cálculo 2, obviamente, né? A função de várias variáveis, mas eu espero que tenha dado para a gente começar o pontapé inicial, até porque também essa parte foi vista presencialmente, né? Antes da gente ter a interrupção das aulas, tá? Então é mais para a gente ir puxando da memória e para quem está acompanhando agora, porventura, né? Estivesse conhecendo o canal e vendo os vídeos, espero que tenha gostado dessas explicações iniciais. Um abraço.